A paz, irmã Rosa, aos irmãos que estejam escutando. Quero compartilhar uma reflexão acerca da música, especificamente da música não cristã, da música secular. Só observando que essa é uma posição pessoal. Não estou dizendo que seja posição bíblica, é o meu entendimento sobre o assunto, é aquilo que eu tenho no meu coração e aquilo que eu carrego como posição de vida cristã. É uma situação muito complexa, porque a palavra não nos diz exatamente qual deve ser a atitude do cristão em relação a esta situação, uma música secular. E não só a música, poderíamos colocar outras situações que também estejam relacionadas a esse tema, por exemplo, como por exemplo, uma profissão, né, alguma coisa do tipo. Mas quanto à música, eu quero colocar a minha posição, o meu entendimento. E eu vou utilizar para isso o embasamento de algumas passagens, mas tomando cuidado, né, porque até acho que não seria assim o método ideal fazer isso, porque essas passagens estão dentro de um contexto. O correto seria que nós entendêssemos todo esse contexto. A palavra ela tem um contexto, o Novo Testamento tem um contexto, e que muitas vezes as pessoas retiram desse contexto algo para reafirmar uma doutrina. Então a palavra fica um apanhado de pedacinhos de palavras e para que, na grande maioria das vezes, possam todos esses versículos costurados provar uma ideia pessoal, pode ser por bem, por mal, mas provar uma ideia pessoal acerca de algo. Então, a palavra não é assim, a gente tem que entender, buscar o entendimento do contexto, né, do conjunto, aquilo que o Senhor disse à sua igreja, em termos de vontade para a sua igreja. E eu acho que uma das vontades que o Senhor deixa muito claro, ele e todos os seus discípulos, apóstolos, todos aqueles que deixaram a sua contribuição no texto, principalmente do Novo Testamento, é a dedicação completa a ele, né? Sem um fogo estranho, sem um incenso estranho. E é mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar. Então, a palavra não vai dizer que uma música secular é pecado, né? Então, eu começaria pelo seguinte. Bom, na verdade eu começo, qual é a minha posição? Eu, pessoalmente, não escuto, não curto nenhuma música secular. Não me apetece. Eu não tenho vontade. Eu lembro que no começo desse meu entendimento de que eu deveria converter-me cada dia no Senhor, eu lembro que uma vez eu estava escutando uma música em casa, isso há 30 e poucos anos, e essa música era uma música secular da época, e eu ouvindo, estava no comecinho desse entendimento, né? Encontrei uma comunidade que era uma comunidade que estava me ajudando a entender, a compreender, que eu fui acolhido por essa comunidade e buscando fazer parte, né, entendendo o que era ser igreja, e essa música começou a tocar no aparelho de som da minha casa, e eu me senti estranho. E ninguém nunca havia me falado, escute alguma coisa, não escute alguma coisa, é proibido, é pecado ou não. E eu parei, fui até o aparelho de som e regulei lá os graves, os agudos, e saí de perto e aquilo estava me incomodando. Aí eu fui lá, ajustei a estação, era o rádio, né? E também ainda não estava bom. Aí eu abaixei, aumentei a intensidade do som, o volume, e também não estava bom. Daí eu desliguei. A hora que eu desliguei, veio uma paz. Eu falei, quer dizer, eu pensei comigo, eu lembro muito bem onde eu estava, eu tenho essa visão da sala da minha casa. Eu pensei, eu não preciso disso. A partir desse momento, as minhas escolhas quanto à música são
músicas cristãs. E aí tem até uma coisa, eu não escuto todas as músicas cristãs. Eu não escuto músicas cristãs que levam ao individualismo. Eu gosto, isso Vitor, eu gosto de louvores, de músicas onde eu possa louvar, mas não que exalte a mim mesmo, nada contra. Louvores, cânticos, hinos, tipo quero que valorize o que você é, o que você tem, não sei. As pessoas podem cantar. Isso, Vitor, eu não me apetece, porque eu entendo que a igreja ela é um corpo. Nós não somos seres individuais dentro dessa manifestação. Nós somos um corpo, temos que ter papel dentro de um corpo. O nosso sentido é formar um corpo. É isso que o Senhor falou. Ele falou, não vou deixar autômatos, vou deixar a minha igreja. Né? Ele sempre falou da igreja dele. Então, voltando nesse sentido da música, eu não escuto, porque eu não gosto. Isso não faz mais parte de mim. Já gostei muito no passado, mas isso não faz parte, eu não sinto falta. Não há dor para mim, não há luta. E aí, eu não quero ser pesado, então estou compartilhando aquilo que eu pratico na minha vida, a minha prática. E não estou dizendo, olha, faça isso. Eu estou comentando aquilo que eu faço e aquilo que eu tenho como propósito. E sou pecador. Não estou dizendo com isso, então você se acha super santo? De forma alguma. Me acho o último dos últimos, sinceramente falando. Pois bem, eu lembraria quando os fariseus se apresentaram para Jesus e eles ficavam interrogando o Senhor, e aí teve um doutor que perguntou para Jesus, e para experimentar, para tentar Jesus, para fazer Jesus cair numa armadilha, e ele disse, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22, 34. E eu penso assim, todo não dá para ter nem um pouquinho de outra coisa. Gente, me desculpe o extremismo. Eu não tenho time de futebol. Já torci muito quando era jovem, já tive times, mas não encaixa mais para mim. É pecado? Eu não quero. Não vou entrar porque tem jogador cristão, tem isso, tem aquilo. Eu não vou entrar nem nessa alçada. Eu não quero. Eu não preciso deste tipo de alegria. Eu quero que a minha alegria esteja toda no Senhor. É o super santo. Não, não sou. Mas tenho que tentar. E quando nós amamos a Deus de todo o coração, não pode haver mais nenhum espaçozinho de alguma coisa que seja meio diferente. Quando eu amo a Deus com toda a minha alma, eu tenho que dedicar todo o meu esforço de ser humano para deixar que essa alma esteja repleta das coisas do Senhor e de todo o meu pensamento a mesma coisa. Então, mas tem o filme, tem a TV? Sim, tem. Por isso que as pessoas têm de escolher exatamente o que assiste, quais são os seus divertimentos. Será que nós estamos agradando ao Senhor? Eu sempre coloco, né? Eu não quero ter arma. Não quero, acho horrendo, porque acho que não é para que tenhamos, né? Eu entendo isso pelo texto bíblico, para que eu tenha que me defender. Eu não posso matar ninguém, tirar a vida de ninguém, mas quando eu assisto a um filme com violência e aquele mocinho está matando as pessoas dentro da minha casa, eu estou convidando esse espírito a entrar em minha casa. O espírito do mocinho, mas tem um bandido. Enfim, é uma situação complicada, não é sobre esse tipo de divertimento. Vamos voltar à questão das músicas, mas eu prefiro entender que de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento é nós inundarmos a nossa vida do Senhor. E se nós fizermos isso em todo o tempo, não sobra espaço para nós curtirmos outras coisas. Bom, e aí eu tenho isso para a minha vida. Eu colocaria o seguinte, aí eu vou colocar aquilo que eu aplico na minha vida. Por exemplo, as passagens, aquilo que eu
me embaso, não estou dizendo para que ninguém siga isso. Estou muito longe de ser um profeta. Aliás, profeta, que é profeta, no sentido bíblico, existe até um modelo de profeta da velha aliança e da nova aliança, mas o profeta era aquele que falava da Bíblia, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos falaram aquilo que se tornou a Bíblia. E hoje, às vezes, os profetas falam de bênçãos para as pessoas. Eu não entendo como bênção individual, e há poucas profecias na palavra que são especificamente dirigidas a pessoas específicas. A profecia, normalmente é dirigida ao povo, para que o povo entenda os seus caminhos. E é até interessante com relação às profecias, por exemplo, vamos pegar, né, os profetas, amo todos, mas Isaías, Jeremias, Ezequiel. Se a gente pensar se Israel, né, Judá, né, Jerusalém, Israel, seguissem a palavra de Deus, não precisaria Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, todos eles se levantarem para anunciar e falar assim, e Deus dizendo, olha, veio a minha palavra do Senhor, dize, pois, não precisaria desses homens, porque eles estariam fazendo coisas erradas. Então, pode ser que essa profecia, ela tenha o seu papel, e o Senhor mesmo falou que houve uma mudança em relação a esse contexto da profecia, isso é uma outra história, mas que a profecia, em primeiro lugar, ela é uma palavra para a transformação de vida desse povo de Deus. Ela não é uma palavra para oferecer benefícios materiais, dizendo que Deus está oferecendo benefícios materiais a alguém. Isso é uma situação muito complexa, né, dá para se tratar. E às vezes as pessoas acabam tirando versículos da palavra para sustentarem posições proféticas em relação à questão da individualidade. Deus fala para um povo, é o povo dele. Quando esse povo não entende, aí vem uma palavra dura, uma profecia, uma palavra dura. Mas nós, por exemplo, já temos toda a palavra dura. A própria palavra é a palavra que tem que nos fazer converter. Nos convertemos. Mas, por exemplo, falando de um deles, Isaías falou assim, saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus. Vocês têm que anunciar com voz de júbilo. Vocês têm que fazer ouvir isso até o fim da terra. O Senhor remiu o seu servo Jacó. Isso está lá em Isaías 48, 20. Então, sair da Babilônia, será que a música secular, que às vezes não, mas ela é feita do amor, vamos pensar, de um homem para uma mulher, alguma coisa parecida, mas quem fez essa música? Qual é o espírito que fez essa música? Como é a vida dessa pessoa? Tanto é que eu já disse, quer dizer, não sei se eu disse agora, né, mas eu não escuto toda a música evangélica. Eu lembro que há muito tempo, não quero mencionar nomes, né, não quero me indispor, mas vou mencionar uma situação, era uma cantora, uma intérprete, acho que até autora também cristã, muito conhecida há alguns anos, cuja escolha da empresária dela foi uma empresária de uma pessoa com atos completamente distantes da palavra de Deus. Era uma empresária, digamos, vamos usar o termo secular, do mundo, de uma atriz do mundo, e essa cantora cristã escolheu essa empresária para gerir a sua carreira. Uma cantora cristã. Naquele momento eu deixei de escutar quando essa moça cantava louvores cristãos. Deixei, né? É uma opção pessoal. Ou seja, eu quero saber de quem está vindo o louvor. Eu quero saber quem está cantando esse louvor. Se possível, como é a vida dessa pessoa. Se possível, saber por que essa música foi feita. Ela está exaltando o individualismo, a pessoa, ou está exaltando o Senhor? Né? Então, eu colocaria essa situação. Para mim, existem músicas cujo espírito não é um espírito que eu deva comungar.
Eu quero estar dentro do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me entristecer. Eu não preciso da lista do pecado, ainda que o Novo Testamento ele vai nos orientar em situações muito claras, aquilo que é errado, que é o pecado. Mas nós temos hoje a ação do Espírito Santo diferente do Velho Testamento, na Antiga Aliança, porque eles não podiam ter o Espírito em todo o tempo. E esse Espírito que está conosco, que é o Consolador e que ficará conosco para sempre, ele vai nos orientar. O Senhor falou, não vou deixar vocês órfãos. E esse Espírito, ele vai nos ensinar todas as coisas. O Senhor falou isso em João 14. Ele vai nos fazer lembrar de tudo o que o Senhor havia dito. Ou seja, em primeiro lugar, a gente tem que ter a Bíblia para saber qual é a vontade do Senhor, para fazer com que o Espírito nos lembre, não é? E aí, por exemplo, continuando. Então, por exemplo, eu estou colocando, eu não escuto músicas seculares. Aí, mais um embasamento. Lembrando, eu estou usando versículos que podem estar fora de um contexto. A gente precisa, cada um que estiver escutando, na dúvida, tem que analisar esse contexto. Para mim, o contexto do Novo Testamento é um contexto imerso em santidade, mudança e transformação de vida. Deixar velhos atos, analisar cada ato. Às vezes a gente está praticando uma situação nas comunidades em que estamos hoje e as situações são pecaminosas e não tem nada a ver com o contexto cristão que o Senhor quer. Práticas dentro, vou chamar dentro de igreja. Para mim, igreja é o corpo do Senhor. Mas essas comunidades. Paulo disse aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, assim, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Então a profecia, tem que ter aquela profecia que Deus está falando, meu servo, minha serva, o Senhor Jeová disse, olha, para mim, profecia, ela é mais a palavra do que a pessoa falando. Pedro dizia assim, olha, e temos, na sua primeira carta, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, uma das passagens mais lindas da Bíblia que eu acho, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro está se referindo à palavra dos profetas. Essa é a profecia e é a palavra que nós temos aqui hoje, é a Bíblia. Voltando a Tessalonicenses, Paulo falou assim, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai de tudo, retende o bem, abstém-vos de toda aparência do mal. E ele falou, o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. Então uma música que tem um quesinho de sensualidade é um problema, eu acho um problema para mim. Já pensou se isso estimula em mim um espírito maligno? É complicado. E ele fala assim, que o vosso espírito e alma e corpo, lembra de que Jesus falou que nós temos de todo o coração, alma e pensamento amar ao Senhor? Paulo está dizendo aqui, o vosso espírito, alma e corpo, em 1 Tessalonicenses 5,19, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então eu não quero correr o risco, e eu até hoje fico expurgando as coisas que possam não ser que não venham de Deus na minha vida. Ainda Pedro diz assim, olha, 1 Pedro 1, portanto, cingindo os lombos do entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Cristianismo a gente pode fazer tudo, não é a lei, porque no Velho Testamento a alma que pecar essa morrerá. Morria às vezes instantaneamente no Velho Testamento, né? O cidadão tocou na arca, não era para tocar, morreu na hora. Hoje as pessoas estão tocando na arca indevidamente, sem terem autorização, sem o seu preparo de santidade, não estão morrendo fisicamente, mas às vezes estão morrendo espiritualmente. Esse é o problema. E continuando, Pedro fala assim, não se conformem com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em
toda maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade deve revestir o desejo do pensamento, da alma, do coração cristã. Ai, mas é difícil ser santo, tantas lutas. É difícil, mas se a gente não tentar, nunca poderemos dizer: Senhor, pelo menos eu tentei com todas as minhas forças. Eu tenho que tentar. Paulo, aos Filipenses, dizia assim: irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ah, mas eu estou ouvindo aquela música que é aquele cantor lá que é meio estranho. Ele não tem uma boa fama. E aí? Aí, se você, por exemplo, achar uma música secular que é honesta, que é verdadeira, que é justa, que é pura, que é amável, que é de boa fama, aí Paulo dizia: se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então eu passo esse crivo em tudo que eu vou fazer, né? E tenho lido até menos coisas, menos livros, porque às vezes não tem louvor, não tem virtude. E eu acabo me afastando, meu coração pesa para ouvir essas coisas, a música, ou até ler algumas coisas. Paulo disse aos Coríntios, na primeira epístola, assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, você está comendo, bebendo, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ah, eu estou ouvindo aquela música, é para a glória de Deus? Eu estou exaltando a Deus? Ah, mas aí ia ser muito carola. É a palavra, é aquilo que nos foi dada. Nós fomos comprados por um preço muito grande para implantar um propósito que é estar nesse corpo, proteger esse corpo do Senhor. Não dá muito tempo para buscarmos as nossas próprias vontades. Imagino assim. Né? Então fazei tudo, Paulo falou, para a glória de Deus, portai-vos de modo que não dê escândalo aos judeus, nem aos gregos. E ainda Paulo fala assim, 1 Coríntios 10, 31 a 33, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Paulo se abnegava em razão da pregação do seu evangelho. 1 Coríntios 6,12, Paulo dizia assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A música secular é pecado? Não sei se é pecado, mas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ainda, né, no mesmo sentido, Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Mesma coisa, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ah, estou escutando aquela música, edifica a nossa alma. Ela está fazendo bem para a nossa alma, para o nosso espírito, para o acolhimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O Espírito tem ciúmes, né? Cadê essa passagem que o Espírito tem ciúmes? Está aqui, Tiago 4, 5. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Tem ciúmes, sim. E ciúmes é como os ciúmes de um marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Alguns deles estiver fazendo uma coisa errada, de repente o marido está se engraçando lá com uma moça, a esposa, a namorada, né, vai ficar doida da vida. Já pensou nós nos engraçando com algo que não é do Espírito de Deus? Não sei, eu acho que não dá muito para correr o risco. Ah, mas é muito extremismo. Então, a palavra nos deixa algumas orientações de que a escolha do Evangelho ela é para poucos, né? A gente não sabe. Por exemplo, em Mateus 25, nós temos a 25, 31 em diante, o Senhor falando, olha, o bode vai ser apartado da ovelha. Teve gente que, né, o Senhor vai dizer, olha, vinde benditos do meu Pai,
possuí por herança, porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, era estrangeiro, vocês me hospedaram, estava nu, né, vocês me cobriram. Aí as pessoas vão responder: Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando te vimos enfermo, quando te vimos estrangeiro, te ajudamos. Ele vai fazer: Senhor, quando, né, Jesus vai falar assim: olha, quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos. E só que vai dizer aos bodes: ó, apartai-os, vão para a esquerda, porque vocês são malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque quando eu tive fome, vocês não deram de comer a mim, eu tive sede, vocês não deram de beber, eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. E ele: Senhor, mas quando que nós fizemos? Nós nunca te vimos. E ele vai falar: quando vocês não fizeram para um desses pequeninos, vocês não fizeram a mim. Então, em Mateus 22, no verso 14, a gente tem: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Né? 22, 14. A gente sabe que a porta é estreita. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Antes, né? 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Infelizmente, com certeza, e a palavra é escrita para nós cristãos, haverá no dia do juízo muitos que se acham salvos e não serão. Por isso que eu acho que eu não vou voltar, não me acho hoje em condições de ser salvo pelo Senhor, mas eu quero entrar, quero estar com Ele, quero cear com Ele, mas sei que essa porta é estreita. Eu sei que isso inclui mudança de vida. Essa porta estreita é a minha mudança de vida. É a minha transformação. Como Paulo falou, olha, transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente tem que mudar o nosso entendimento, mudar a maneira de agir. Arrependimento é transformar-se, mudar. Não é saber que nós somos pecadores, é querer mudar esse estado. Eu sou pecador, mas não quero ser mais. Não é? E aí eu não estou dizendo, voltando, não estou dizendo que música secular é pecado. Eu estou colocando o que eu tenho para a minha vida, afastar situações que possam atrapalhar do meu caminho. Bom, Isaías, um verso interessante, ele tem um verso interessante que fala: olha, vós sois as minhas testemunhas. Isaías 43:10. Então você, como testemunha, em primeiro lugar, testemunha também é aquele que participou de algo, viu algo e ele é chamado a testemunhar. Então nós estamos vendo o Senhor, e quando nós somos chamados a testemunhar em nome dessa situação, em nome do Senhor, as pessoas vão perguntar: mas como que isso se dá, como isso aconteceu? Somos testemunhas. E a testemunha, ela tem que ter uma credibilidade. Essa testemunha, ela tem que estar ciente dos fatos. Eu acho que a testemunha tem que ser íntegra para testemunhar. E esses somos nós, né? Apertando um pouco mais o que eu entendo para a minha vida, eu repetiria o que Paulo disse aos Gálatas. Lembrando o contexto, gente. Lembrando o contexto, seria delicioso estarmos, já pensou, todos juntos, pegarmos um livro e destrincharmos esse livro inteiro, pelo menos cada livro, né? Vamos ver o que Paulo queria dizer aos Gálatas. Primeiro entender o que Paulo escrevia, por que ele escrevia, e a gente tem que lembrar que ele escreve uma carta, ele está às vezes respondendo algo que a gente não sabe qual foi a pergunta, né? Ou uma situação, ele menciona problemas, mas a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente tem que entender aquele povo, aquele lugar, o que Paulo estava querendo dizer e que resposta ele estava, que pergunta ele estava respondendo, quais as perguntas, pelas respostas. Paulo uma hora fala em Gálatas 5:24, eu vou abrir, Gálatas 5:24,
ele diz assim, ele está falando do incentivo à carne e dos frutos do Espírito, né? Na realidade, as obras da carne e as obras do Espírito, né? E 5:24 ele diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu tenho uma paixão doida por aquela coisa, e não precisa ser música não, pode ser qualquer coisa, qualquer paixão que não encontre seu eco em Cristo é um problema para nós, porque ela pode nos atrapalhar, é um peso que a gente está levando nessa jornada, não é? É um peso, você está saindo de uma mudança, você está em peregrinação e está levando aí um cofre de aço de 1 metro de altura, mas está vazio, só tem tranqueira dentro. Isso numa jornada a pé vai atrapalhar. E Paulo dizia, quem está em Cristo crucificou a carne com suas paixões, com seus desejos, com suas concupiscências. Ora, se nós não fizermos isso, por que então seremos os escolhidos? O que nos diferencia como cristãos se não mudarmos a nossa vida? Diferencia porque vamos a um culto em uma comunidade 1, 2, 3, 7 vezes por semana, 5 vezes por dia, não saímos dessa comunidade. O Senhor não nos trouxe aqui para ficarmos trancafiados em comunidades e sermos outras pessoas no dia a dia. Ele nos trouxe para sermos transformados, para sermos purificados, para entendermos que Ele nos dá vida e vida em abundância, e essa vida em abundância é no dia a dia. Ser igreja e ser de Cristo é estar no ambiente de trabalho, é estar na rua, é estar falando com alguém e testemunhar a Cristo, porque nós somos as suas testemunhas. Ele diz isso lá, né? Somos as testemunhas, Isaías 43, e essa testemunha tem que ser íntegra em qualquer lugar. Não só naquele ambiente do chamado culto. Eu acho um erro a pessoa falar, vamos para o culto. Mas que culto? O culto é o tempo todo. Nós somos o culto do Senhor. Não dá para chegar e falar assim, Senhor, estamos agora na tua presença, iniciando esse culto. E onde que a gente estava antes? Não estava na presença do Senhor? Iniciando um culto que tem que ser a nossa vida. Então eu só estava fazendo coisa errada antes? A nossa vida tem que ser um culto todo o tempo. Tudo que nós pensarmos, estamos na escola, estamos no trabalho, estamos na rua, estamos com saúde, estamos doentes, a nossa vida tem que estar lá. Senhor, o que eu tenho que fazer para ti? O que eu posso fazer? Eu sou inútil, Senhor, não sei falar. Como o profeta disse, eu não sei falar. O Senhor vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito, ele vai fazer ainda dentro da nossa pequenez. Mas todo mundo tem que sair pelas ruas, pelos desertos, sair pregando. Necessariamente não com palavras, mas com vida de transformação, com atos e testemunhos de transformação, para que alguém olhe e fale assim, essa pessoa é diferente. Não porque ela vai a uma comunidade, quantas vezes por semana forem, mas porque ela é diferente, a vida dela testemunha algo diferente. Ela tem dentro de si uma chama que não é uma chama que o mundo colocou, não é a chama pelo carnaval, pelos balangandãs, pela música, pelo cinema, é uma chama diferente que quando a pessoa fala eu sinto uma calma, uma paz, eu sinto que a minha vida tem um sentido em algum lugar e esse sentido é Deus. A pessoa pode pensar isso através de um testemunho de um cristão. E para terminar, lembrando, não estou dizendo que... E assim como a música, existem outras coisas que, por exemplo, para mim, atrapalham a minha vida, eu tenho que ir extirpando. Tá? Digamos que eu consegui das músicas extirpar. Vamos pensar, quanto à música, realmente... Isso não é nenhum problema, eu não escuto, não tenho alegria nas músicas seculares, mas tem outras coisas que eu preciso tirar da minha vida e que me atrapalham e são grilhões, e que se eu não tirar na volta do Senhor, o Senhor vai falar, olha, você é bode, você não deu testemunho, você não fez o que tinha que fazer. Eu deixo e aí é o contexto, relembrando de um contexto das palavras que estão em Apocalipse, e Apocalipse é um livro tremendo, sabe, gente, porque lá tem coisa que já aconteceu, coisas que vão acontecer, mas tem muita coisa que já aconteceu. João viu, ou o autor viu, aquilo que estava sendo desenhado como vontade de Deus para a humanidade, e ele viu, viu um filme.
Algumas coisas já aconteceram e algumas coisas acontecerão, outras acontecerão. Mas a palavra que está em Apocalipse 22, que é a palavra vinda do trono de Deus, diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Agora quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um a sua obra. Termino como essa palavra, esse verso de Apocalipse, que seria delicioso ler Apocalipse todo. Sinceramente, eu compreendo muito pouco de Apocalipse, eu quero que o Senhor me dê mais entendimento. Mas nesse verso eu entendo que se a pessoa quer o mundo, então vá para o mundo, aproveita o mundo. Porque o dia que o Senhor virá, pelo menos ele teve a chance de usufruir de alguma coisa. Porque vai ser difícil aqueles que entenderam e tiveram oportunidade de se dedicar completamente ao Senhor e se desviaram desse caminho. Alguém pode dizer, mas isso é muito duro de ouvir. Isso não é... Eu não sei. As comunidades hoje pregam ou alardeiam um modo de vida muito adaptado a situações que talvez não sejam as melhores situações para os cristãos estarem. Alguém pode dizer, mas isso é coisa de louco. Eu colocaria o verso do Senhor, a palavra do Senhor, que disse, quando ele, em um momento lá do livro de João, narrado pelo evangelista João, os discípulos perguntaram, né, Senhor, duro é este discurso, quem o pode ouvir? A partir daquele momento, muitos dos discípulos se apartaram do Senhor. Eu entendo que o Senhor nos deixa a possibilidade de participarmos do seu corpo, da igreja. E como eu disse, participar do corpo do Senhor e da igreja não é ir para essas comunidades que a gente conhece hoje aqui na Terra. Existem pessoas que estão nessas comunidades e participam do corpo do Senhor, são o corpo do Senhor, e existem também muitos que estão nessas comunidades e que não são o corpo do Senhor. E podem ser o simples irmãozinho até aquele que tem a maior patente, bispo, pastor, apóstolo, não sei o que lá. E que pode não ser do Senhor. A gente não sabe, não é? Participar do corpo ou ser igreja não é estar especificamente em uma comunidade. Já disse, por exemplo, algumas vezes, pode ter um presidiário convertido, buscando ao Senhor, e que no local onde ele está, no presídio, pode ser que não tenha nenhum outro cristão, ou ele nem tem o direito de se reunir com alguém, mas ele está buscando estar com Cristo. Ele é a igreja, ele é parte do corpo. Tendo a oportunidade de nos reunirmos com irmãos que comungam, que querem estar no corpo, temos que fazê-lo, porque a comunhão vai nos aperfeiçoando também. Mas o corpo, ele é o corpo do Senhor, não são denominações. Sim, é um duro discurso porque é um discurso de transformação para a nossa vida, um discurso que não é falado comumente nas comunidades, porque já pensou, meus irmãos, se alguém, e eu não sou líder, não sou pastor, é isso que eu estou falando, mas se tivesse uma comunidade, né, com 500 pessoas, dissesse uma palavra dessa, no outro dia tinha 10. Não dá dinheiro isso, eu afasto as pessoas e aquela comunidade que é presa pelo dinheiro para manter a sua energia elétrica, manter, entre aspas, as obras, não é? Se falar um negócio desse, as pessoas vão embora. Então, aqueles que vivem o salário, não vou dizer se tem que ser assim ou não agora, né? Mas aqueles que vivem desse salário, né, como o pastor que precisa dos dízimos, né, dessa coisa chamada dízimo, para sobreviver, se ele pregar um negócio desse amanhã, ele pode ficar sem ter o que comer. Então tem que se escolher o que nós vamos pregar, de repente, nessas comunidades. Não estou dizendo que eu estou falando a verdade, é a minha opinião. Então pode ter muitas críticas, muitas situações, eu aceito todas, né?
porque sou muito falho e eu até hoje procuro transformar o meu entendimento. Outro dia comecei a ler a palavra e disse para mim mesmo: Senhor, eu não sei nada da palavra. Eu estou há 30 e tantos anos lá nesse caminho, não sei nada, preciso ler tudo de novo. Está todo errado o meu entendimento que eu tenho, Senhor. Estou me autoexaltando, estou procurando as minhas qualificações e não estou procurando enaltecer o teu corpo. Eu não estou levando unguento para preparar o teu corpo para a ressurreição. Eu não estou preparando, Senhor Jesus, os meus irmãos para entenderem. Eu estou querendo, às vezes, dominar o meu irmão com o meu entendimento. Né? Eu estou querendo ficar falando como um papagaio, impor a minha vontade, sem deixar os dons dos meus irmãos afluírem como deve ser na igreja, como aquilo Paulo dizia que tinha que ser. Eu estou apertando esses irmãos, não deixando que eles participem e impondo algo que esses irmãos devem fazer. Normalmente ou mormente ficar quieto e ouvir. Já fui assim no passado, né? Mas, irmãos, o corpo não é isso. É um outro tempo para uma reflexão, né? Mas o corpo do Senhor não é isso. Então, resumo da ópera. A música secular é pecado? Cada um de nós tem que saber o quanto do espírito, ou melhor, né? O quanto do coração, o quanto da alma e o quanto do pensamento estará inundado de toda a presença do Senhor. E a cada um vai decidir. Porque o Senhor disse: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é 10%, não é 50%, não é 99%, é todo, 100%. De toda a tua alma. Não dá para deixar um pedacinho da alma para o mundo. E de todo o teu pensamento. Não dá para criarmos devaneios e escorregarmos e falar: Senhor, dá um tempinho que agora eu vou pensar numa coisinha aqui que não é tua, mas já eu volto. Não dá. E fazemos isso, claro que fazemos, e quando fizermos, Senhor, me perdoe. Eu saí da tua presença porque eu quis. Então, Senhor, eu estou voltando. Eu quero estar agora na tua presença, em culto o tempo todo ao Senhor. Irmãos, que a paz do Senhor inunde a presença de cada um em transformação de vida, em abundância de testemunho cristão. Que sejamos conhecidos neste mundo não porque participemos de uma comunidade local, mas porque somos de Cristo, porque exalamos o bom cheiro de Cristo onde quer que estejamos. A paz, meus irmãos.